Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quer colocar aqui a oração de São Francisco, né? Fiquem à vontade para cantar quem quiser. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Desde o outro trabalho, a gente tem feito agora pequenas palestras aqui no dia do nosso atendimento, palestras logicamente voltadas aos animais. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Lembrando que as palestras estão sendo gravadas, depois a gente disponibiliza no YouTube e no Facebook também. Bom dia a todos, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre amor e sobre apego. A gente sabe que, nós somos espíritos, tá? Que estamos, aqui para evoluir. Deus nos criou, simples e ignorantes, à imagem e semelhança, certo, de Deus, e nós evoluímos do átomo ao arcanjo, estagiando, certo, encarnando em corpos diferentes, em matérias diferentes, tá? Para poder evoluir e chegar até a fase de angelitude, certo? Então, nesse momento, nós estagiando na fase de humanidade e os nossos animais, esse espírito estagiando no corpo de um animal, tá? Então, a gente precisa entender que nós temos necessidades diferentes, tá? E o relacionamento entre as espécies precisa ser saudável. Amar, sim. Apego, ou seja, um excesso, certo? Pode trazer consequências tanto para a gente quanto para os animais. Amar nossos animais de estimação até o ponto de considerá-los parte de nossa família, cuidar e procurar o bem-estar deles é sem dúvida algo benéfico e normal. Mas algumas pessoas ultrapassam esse limite, convertendo os bichos em substitutos de relações e pessoas e humanizando-os ao extremo. Para você, é difícil se separar do seu animal? Sim? Não? Depende, Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão, tá bom? Em relação a esse relacionamento e que nós temos com os nossos animais. E vamos tentar refletir se existem excessos que podem estar prejudicando esse corpo desse animal, bom? E até a gente mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre o amor. O que é amor? Sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Sentimento de afeto ou extrema dedicação. Apego. Será que a gente consegue colocar amor e apego como sinônimos? Sentimento que nos impele para o objeto dos nossos desejos. Atração, paixão, apego.
ato ou efeito de apegar, sentimento que une uma pessoa, as pessoas, ou coisas que gosta, ligação forte, afeição, apegamento, tenacidade. Então vamos tentar refletir se o nosso relacionamento hoje com as outras espécies está saudável, tá? Temos necessidades diferentes, porque os nossos espíritos estão estagiando em corpos diferentes, tá? Somos todos espíritos que estagiam em corpos diferentes para poder evoluir. E essa relação tem que ser sempre muito saudável, para não prejudicar, certo? Nenhuma das espécies. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala no Espiritismo Brasil de Chico Xavier. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. Então, os nossos espíritos evoluem, certo? E precisam de encarnar em várias diferentes matérias para evoluir. Talvez nesse mundo, talvez em outros mundos, certo? Então, nós precisamos das relações para evoluir, mas sempre relacionamentos saudáveis. E que nos une sempre esse amor. Agora, Chico Xavier já disse: o problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. A encarnação é transitória. Cada espírito está em corpo diferente, em corpos diferentes, certo? Nós estamos em corpo de humanos, os espíritos estão em corpos de cachorros, de gatos, de répteis. Teoricamente, ou seja, biologicamente, né, nós temos tempos diferentes, né? Esse corpo, essa matéria tem tempos diferentes de sobreviver, tá? Então a gente precisa entender que essa relação excessiva como o apego, certo? Ela é não saudável para a evolução. Por quê? Nós precisamos nos desapegar do que é transitório. Não é não amar, é o desapego e entender que nós estamos aqui passando por um processo de evolução juntos. Vamos agradecer pela oportunidade de estar juntos com os nossos irmãos espirituais que nesse momento estão encarnados em corpos de animais, mas que a nossa passagem por aqui é transitória. Então que ela seja da melhor maneira possível, sem exceder os limites de cada espécie e não deixar de esquecer as necessidades de cada espécie, certo? Mas gratidão por poder evoluir juntos e entender que todo corpo tem um fim, ou que essa matéria pode sofrer alguns danos, como as doenças, as patologias. Da mesma forma que a gente pode prevenir as patologias, né, no ser humano, no corpo humano, a gente também pode prevenir algumas patologias nos nossos animais. E exceder ou não respeitar as necessidades de cada espécie pode estar alterando, certo, o funcionamento desse corpo, desse animal, ok? O homem deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. Ou seja, estamos aqui de passagem, todos estamos aqui num momento transitório. Os espíritos estão encarnados em corpos diferentes. Biologicamente, né, temos corpos que, né, têm um tempo nessa encarnação. Mas também não sabemos se vamos desencarnar hoje, amanhã, ou se teremos uma patologia. Então vamos cuidar da prevenção, tanto, né, de patologias
na gente como nos nossos animais. E se os nossos animais, por alterações genéticas ou aconteceu alguma coisa, vier a ficar doente, certo? Ter alguma alteração ou desencarne, vamos entender que isso faz parte do processo. É difícil? É muito difícil. Estamos aqui para tentar evoluir, tentar entender que o amor nos une da forma mais plena possível, mas quanto mais apego, mais a gente está excedendo esses limites que a própria espécie, né, que esse corpo material necessita desse momento. Então, gratidão a estarmos juntos, mas atenção aos apegos. Vamos refletir. Se você evita o contato social para não deixá-lo sozinho, por exemplo, você não vai a alguns lugares porque não permitem a entrada de animais ou evita reuniões familiares ou de amigos porque o seu peludo não foi convidado. Nós entendemos que às vezes existem, né, patologias, certo? Que às vezes o animal não consegue ficar tanto tempo sozinho, ele necessita. Mas, né, vamos entender aí se ele está num ambiente adequado. Será que se eu deixar esse animal, né, num local adequado, eu der uma alimentação para ele, mas sei lá, eu dou alimentação para ele de 3 em 3 horas, porque ele tem alguma coisa. Será que se eu passar de 4 horas, dependendo de cada, né, patologia, vai acontecer alguma coisa? Às vezes não. Então sai, relaxa um pouco, porque é uma necessidade da sua espécie. Tá? Temos exceções, nós sabemos que temos, mas atenção ao quanto isso você está fazendo isso, deixando de atender as necessidades da sua espécie e tendo um relacionamento excessivo que pode desgastar, né, esse ser, esse corpo, para evoluir de uma maneira mais adequada, certo? Investe muito tempo e dinheiro em coisas que podem não interessar ao seu mascote. Roupas, produtos de higiene, acessórios, ao ponto de deixar de satisfazer as suas próprias necessidades. Não é errado. Nós estamos aqui querendo buscar uma reflexão. Será que é assim, olha, o meu cachorro só tem roupinha azul, que ele ama azul? Não sei. Aparentemente, pode ser um exagero nosso. A gente gosta dele de azul, tá? Então, não é errado. O excesso é errado. O excesso de humanização pode trazer consequências para esse corpo, certo? Esse espírito que está encarnado agora num corpo de um animal. Tá bom? No corpo de um cachorro, no corpo de um gato. Então vamos refletir sobre os excessos. Certo? Acessórios. Será que a minha cachorrinha precisa ficar muito tempo com aquele negocinho no cabelinho, lá no pelinho? Será que não está prejudicando? Você fica com o cabelo preso o dia inteiro. Às vezes não pode dar uma dor de cabeça? Às vezes a cachorra está irritada, você não sabe o que está acontecendo, é só porque colocou. E perfume? Existe necessidade? O olfato dos nossos animais é muito aguçado. Se a gente começa a tirar isso ou colocar muita coisa sintética, você pode alterar o olfato, que para eles é muito importante e faz parte da espécie. Atenção de deixar de comprar coisas para você, certo? E, né, comprar coisas talvez desnecessárias para os seus animais. Leva o animal ao veterinário ante o menor dos sintomas e passa a maior parte do tempo procurando por informações sobre alimentação, cuidados, doenças e etc. O veterinário é o médico dos animais. É para ele realmente que a gente precisa levar quando tem alguma coisa. Mas será que se o meu cachorro espirrou, certo? Eu já preciso correr? Vamos ter calma, tá bom? E atenção aos excessos, né, de coisas pela internet,
tá? Ah, eu vou fazer isso porque ele gosta disso, eu vou fazer isso. Muita calma nessa hora, tá? Não para de fotografar o bichinho e exibir as imagens em todos os meios possíveis. Você, inclusive, abriu contas em nome dos bichinhos nas redes sociais. É errado? Não. Quem sou eu para falar que é errado abrir uma rede social para o animal? Não. É o excesso. Se você deixou de fazer algumas coisas, certo, da sua vida, ou até dos desejos dos animais, tá? Para poder exceder esse tempo, né, social dentro de um local, né, de uma rede social, talvez você precisa repensar nessas atitudes. Algumas atitudes que podem indicar uma humanização dos animais, como vesti-los ou fantasiá-los, causando desconforto, problemas de pele, calor excessivo. Lembra que o corpo do animal tem reguladores internos da própria natureza, tá? Então, roupas, certo? É só realmente quando extrema necessidade, certo? Então, não há, por exemplo, necessidade de falar, eu comprei um pijama para o meu bichinho, um mais leve, né, para dormir no calor, e o outro mais pesado, aquele de soft, para ele dormir no frio. Será? Então, assim, claro que tem alguns, né, como a gente, né, já tirou realmente essa espécie da natureza deles, existem algumas outras situações que eles podem ter frio ou não, tá? Mas vamos entender quando é excesso. Eles têm reguladores naturais. E se você aumenta a temperatura desse corpo, toda essa fisiologia vai ter que ser alterada para regular essa temperatura. E aí você tem excesso de trabalho dos órgãos internos. Excesso de fígado, coração, batimento cardíaco, sudorese, certo? Então, os nossos exageros podem estar causando alterações no corpo. E o sabão que eu lavei essa roupinha, porque ele colocou e fica cheiroso, se ele fica muito tempo com um sabão em pó, que pode causar alergia para ele, ou até o cheiro, certo, está alterando, pode acontecer alguma sobrecarga nesse organismo, tá? Não há necessidade. Aí eu passeio com o meu cachorro todo dia à tarde, aquele finalzinho de tarde, né? Vem aquele ventinho no outono, ele vai ficar resfriado se eu não colocar uma roupinha. Não vai, tá? Presta atenção, se ele ficar resfriado uma vez depois de um passeio, talvez ele esteja com uma imunidade baixa, tá? Converse com o veterinário. Não é normal um cachorro ficar resfriado após um passeio à tarde com um ventinho. Muito pelo contrário, faz muito bem para ele. Ok? Então, muita atenção aos excessos de humanização. Entupi-los de alimentos, mesmo aqueles que não são adequados para a sua espécie, causando graves desequilíbrios nutricionais como excesso de peso. Do mesmo jeito que a gente fica comendo muito sedentário, o nosso animal também. Se não é comida para cachorro, não é comida para cachorro. Cachorro ou gato, não há necessidade de sobremesa. Biscoitinhos toda hora. Eles têm necessidade de gramas por dia. Você vai dar alimentação natural ou você vai dar ração? Ok, um agrado de vez em quando? Claro, tudo bem, certo? Mas atenção aos excessos. Não criar regras de conduta e convívio, podendo causar problemas de comportamento, tá? Então, atenção, eles precisam de ajustes. Nós estamos aqui para nos ajustar, nos melhorar. Existem algumas condutas da espécie que não são talvez adequadas para quando a gente tem uma visita, para quando a gente está em casa ou quando a gente sai. Então, né? Não, ele é cachorro, pode fazer tudo. Não, vamos lá, vamos ter regras de convívio. Regras de animais, do corpo desse espírito que está habitando esse animal nesse momento. O amor, ele pode ser tão grande quanto perigoso. E essa é uma regra que se aplica às relações entre pessoas e também as que estabelecemos com seres de outras espécies. É muito importante que você aprenda a ter menos apego ao seu animal de estimação, desenvolvendo um vínculo saudável
de respeito à natureza dele, em nunca esquecer que você tem uma vida para além do seu bicho. E ele também tem uma vida para além de você, tá? Não é assim, então ele é cachorro, ele pode passear na rua, gato, solta ele então, ele tem necessidade. Não, isso é cuidado, certo? Mas a gente precisa entender que nós temos as nossas necessidades, certo? De sair, de encontrar os nossos amigos. Os cachorros têm necessidades, certo? De passear num parque e não num shopping. O cachorro tem necessidade de cheirar, de estimular o seu olfato num parque onde passam outros animais. A vitamina D também, certo? O exercício físico, caminhada, e não ir ao shopping onde ele pode estar no chão, onde passam produtos de limpeza, certo? Muito fortes, tá? Para manter. Ou eles estão passeando em carrinhos de bebês ou carrinhos de pets, mas sem necessidade, certo? O cachorro anda, ele vai andar. O cachorro não anda e você quer dar um passeio no carrinho? Ótimo! Certo? Ele pode ter uma cadeirinha de rodas? Melhor ainda! Vamos exercitar. Mas vamos colocar os nossos pets em ambientes adequados para eles. Shopping, talvez, não seja o melhor ambiente. Nós temos perfumes, luzes e produtos de limpeza que podem estar causando, malefícios ao corpo desse animal. Vamos entender que somos espíritos em evolução, encarnados em corpos diferentes e que com as nossas relações nós evoluímos. Cada espírito tem sua trajetória, certo? Que bom que nós pudemos nos encontrar nessa encarnação e aprendermos juntos de forma saudável. Quando a gente desencarnar, não sabemos quando, nós vamos entender que nós amamos e que a gente evoluiu junto. Se nos encontrarmos, que bom. Se não, que cada um siga o seu melhor caminho dentro dessa eternidade. Então, olha, todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegido. Francisco dedicou a vida a ajudar pessoas extremamente pobres. Amou cada criatura como um irmão. Foi bondoso e contemplava cada obra de Deus. Sejamos amor como ele e não apegados como os humanos, tá? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a refletir sobre a nossa relação com os nossos animais. E vamos fazer um pacto com eles, que essa relação sempre vai ser o mais saudável possível, respeitando as necessidades de cada espécie. E lembrando que amor é ótimo, apego já não é interessante. E pode causar malefícios, tanto para a gente, quanto para os nossos animais nessa encarnação. Espero que vocês reflitam. Obrigada.